Olá, irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Começamos mais um evangelho pedindo ao nosso Pai que nos dê inspiração para desenvolver mais um tema da Boa Nova e agradecendo aos nossos irmãos do plano maior que estão conosco para que possam nos dar sustentação, fortalecimento, conhecimento, sabedoria, para que sejamos sempre no caminho do bem. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 6, que tem um dos trechos mais poéticos do Novo Testamento, que diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E então nós vamos pensar um pouquinho sobre quais são as nossas riquezas, o que é para a gente essencial. No livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio e Francisco Cândido Xavier, tem uma história de uma dama que viajava com o filho e era muito rica. Ela estava num barco e por um problema qualquer, o barco começou a afundar e todo mundo correu para se socorrer. Ela foi colocada num bote e trazia o filho e um saco cheio de coisas, e todos acreditavam que eram as joias dela, porque ela era muito rica. E quando eles se afastaram do barco que estava afundando, ela abriu o pacote e dentro dele haviam frutas e coisas com as quais as pessoas se alimentaram até que o socorro chegasse. E ela disse que toda a riqueza que ela precisava estava ali, que era o alimento para dividir com as pessoas que estavam com ela e o filho. E essa era a verdadeira riqueza que ela tinha. Então a gente para pensar no que efetivamente é essencial na nossa vida. É claro que nós precisamos do trabalho, nós precisamos e merecemos conforto, tudo que nós pudermos ter. Mas o que nos prende, algumas vezes a gente luta tanto por algumas coisas que na verdade nem eram tão essenciais e deixamos de lado o cuidado, a convivência, tudo que nós podemos fazer uns pelos outros em função de acumular riquezas, e essas riquezas não vão servir de nada para a gente. Nós percebemos agora e aprendemos muito bem que o que é essencial hoje para nós é termos saúde e estarmos junto daquelas pessoas que são importantes para nós. Essa talvez seja a maior riqueza, e foi o que a moça da história contou para nós. O essencial é termos aquilo sem o que a gente não conseguiria viver tão bem. Porque Jesus nos disse para amontoarmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corromper. E o que nós temos aprendido nesse período tão difícil é que a saúde e a solidariedade são essenciais, que todas as outras riquezas podem se perder, e a gente aprende também que precisamos confiar em Deus para que a gente não entre em desespero. Paulo de Tarso já nos dizia que muitos dos nossos temores nascem do cansaço e da solidão. E o nosso cansaço muitas vezes é gerado por ir atrás de coisas que não são tão essenciais, e a gente busca riquezas e acumular bens que muitas vezes só servem para discórdia ou muitas vezes não nos alimentam. É claro que a gente precisa trabalhar e se manter, mas todo o excesso pode ser repensado para que a gente gaste esse tempo e essa disposição com coisas mais importantes, como estar junto com as pessoas que a gente ama. Muitas vezes o nosso cansaço também é gerado pela nossa necessidade, a nossa ansiedade em querer impor as nossas verdades, a nossa vontade, em querer que os outros façam exatamente, vivam a vida como a gente acha que tem que ser vivida. E nós não somos donos da verdade, e brigar e se cansar por isso muitas vezes gera frustração e ansiedade. Não significa que a gente não tenha que trabalhar e orientar e ajudar as pessoas que a gente ama ou aquelas que estão perto de nós a seguirem o melhor caminho, mas impor a nossa vontade gera um cansaço muito grande sobre o qual a gente não tem controle. E a nossa solidão muitas vezes é gerada pelo nosso medo de doar o nosso tempo, a nossa disposição, enfim, os nossos ouvidos para auxiliar os outros. Como diz Divaldo Pereira Franco, quem é solidário nunca vai ser solitário.
Então, quanto mais a gente se doa em ajuda, em paciência, em ouvir as pessoas, coisa que a gente não tem feito ultimamente, em prestar os nossos ouvidos para que as pessoas possam desabafar e aliviar e até muitas vezes entender que os problemas que elas estão vivendo nem são tão graves assim, ou existem soluções que elas não estão enxergando. Toda vez que a gente se dispõe a ouvir, a estar presente, a participar da vida dos outros, a gente não está solitário. E então a nossa ansiedade muitas vezes é gerada pela nossa falta de confiança em Deus. Sim, nós acreditamos em Deus, mas será que a gente realmente confia? E existe uma historinha muito bacana que fala exatamente sobre a diferença entre acreditar e confiar. Eu vou contar essa historinha aqui para vocês. Ela fala assim: vivemos tempos difíceis, os caminhos transformam-se em vielas, as vielas em trilhas e as trilhas somem no meio de tantas opiniões e teorias de como viver de verdade. Lembro-me de uma história que ouvi e nunca mais esqueci a respeito da diferença entre confiar e acreditar. Conta-se que um grande e famoso equilibrista decidiu atravessar de um prédio para outro sobre uma corda em cima de uma bicicleta. Logo a imprensa noticiou, cartazes foram espalhados e não se falava em outra coisa pela cidade. No dia marcado, a cidade inteira pareceu estar presente, assim como a imprensa. A corda balançava no vento e a empresa se posicionou em pontos estratégicos para não perder nada do evento. O silêncio só era quebrado quando o homem, já no meio das cordas em cima da bicicleta, era açoitado pelo vento e balançava perigosamente sobre o abismo entre os prédios. Depois de alguns percalços, de dar algumas paradas, ele finalmente chegou ao seu destino e foi aclamado pela população. Chegou para ele um repórter, um dos jornalistas, e disse: "Eu sabia que você conseguiria, nunca duvidei, afinal você é o melhor equilibrista do mundo." E o equilibrista respondeu: "Quer dizer que você sabia que eu conseguiria?" E o rapaz respondeu: "Claro, não tinha a menor dúvida." "Então você acredita que se eu tentar voltar agora eu conseguirei novamente?" perguntou o equilibrista. E ele falou: "Lógico." O equilibrista sorriu e disse: "Diante de tanta fé, sou obrigado a pedir para que você suba na bicicleta para fazermos o caminho de volta." E o repórter desapareceu correndo no meio dos outros. E a moral da história é isso, essa historinha demonstra pra gente que muitas vezes nós acreditamos em Deus, mas não confiamos nele, em subir na bicicleta que ele está nos oferecendo, e ele ainda está no comando da bicicleta, dizendo: "Pode subir que eu vou te fazer chegar ao outro lado." Falta-nos ainda esta confiança. E sim, tem sido um momento muito difícil, sempre foi para aquelas pessoas que buscam o melhor, para que tentam melhorar, sempre a gente vai ter percalços, sempre a gente vai ter dificuldade, mas se nós estivermos unidos e confiantes em Deus, se nós tivermos certeza de que estamos trabalhando para o melhor e darmos de nós o que temos de melhor, a gente vai sim conseguir conquistar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa elevação e cumprir com os objetivos que nos trouxeram até aqui. Porque no Evangelho de Mateus, no versículo 34 desse capítulo 6, Jesus já nos diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão dadas por acréscimo de misericórdia." E ele continua, encerra dizendo assim: "Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua própria aflição." Se nós estivermos unidos, se nós estivermos confiantes em Deus, não significa que as coisas serão mais fáceis, mas a gente acreditando e confiando que as coisas vão melhorar, a gente consegue encontrar caminhos para fazer essa melhora vir até nós. Que Jesus nos abençoe. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações, doando um pouquinho do que nós temos de melhor para aquelas pessoas que caminham ao nosso lado.
e vamos envolver o nosso planeta Terra com os nossos melhores pensamentos de luz, envolvendo o nosso Brasil em vibrações de saúde e de paz, envolvendo os nossos irmãozinhos, todos eles que se encontram doentes nas ruas, nos hospitais, por todos aqueles que cuidam dessas pessoas, por todos aqueles que estão doentes do corpo ou da alma, os nossos melhores pensamentos de saúde, de muita luz e de muita paz. Envolvendo os presídios, aqueles que se perderam nos vícios, aqueles que estão nos asilos, todas as pessoas que se encontram desamparadas, com os nossos melhores pensamentos de amor e de paz, que eles possam receber o nosso abraço fraterno de esperança e de muita luz. Vamos vibrar por aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, aquelas que estão causando em nós alguma ansiedade, tanto pelas nossas preocupações para que elas estejam bem, como para aquelas que nós não nos damos bem e que geram em nós ansiedades, que nós possamos elevar os nossos pensamentos e desejar a elas muito amor e muita luz. Vamos vibrar pela nossa casa Jesus no Lar, para que ela possa em breve estar aberta. Vamos vibrar pelas pessoas que estão dentro dos nossos lares, pedindo aos nossos amigos que iluminem cada recanto com muito amor e com muita luz. E vamos deixar uma vibração em branco com os nossos melhores pensamentos, todos aqueles nossos desejos de melhor, para que seja levada pelos nossos amigos aonde ela for mais necessária. Graças a Deus. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que possamos estar juntos em breve, mas que possamos aprender a lidar com as nossas ansiedades, fortalecendo o nosso espírito no bem. Se tiverem oportunidade, procurem grupos de meditação, aprendam, tem na internet várias aulas sobre isso, aprender a se conectar com a gente mesmo, ter alguns minutinhos de silêncio e de paz interior, ajuda muito a gente se reequilibrar nas nossas atividades diárias. Então, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, que eles estejam ao nosso lado e que principalmente que nós tenhamos os olhos e os corações abertos para entender o que eles separaram para nós, seguir com fé e confiança. Graças a Deus, que Jesus os abençoe.